Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Boa noite, gente. Glória a Deus que liberou aqui, né? A minha plataforma de novo para estar fazendo live. Curte a live, gente. Compartilha. Amém, gente? Glória a Deus que deu tudo certo. Eu voltei aqui com as minhas lives, né? Ó o Fernando aí chegando. A paz, irmã. Paz, irmão. Seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Gente, aqui tava travado, gente. Ia parar tudo. Mas glória a Deus, deu tudo certo. Agora liberou. E vamos falar da palavra, né? De Deus, que é maravilhoso. Obrigada, viu, Salmo 128 por republicar. Obrigada, Henrique Santana, por curtir a live. Deus abençoe a cada um, viu? Bem, gente, Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Hoje eu vim falar de algo aqui, gente, bem sério. Uma palavra bem séria pro meu coração, pro seu coração. Não que as outras palavras não são sérias, né? Mas tem palavras que são mais fortes, são mais de corrigimento, são mais de alerta, né? São mais de despertamento, né, para nossas vidas. Deus, Ele quer isso de mim, Deus quer isso de você, né? Que a gente desperte, que a gente acorde, né, para a vida. Isso que Deus quer de nós. E Deus é maravilhoso, né, gente? Peço a todos que estão, curte a live, compartilha, chama, né, mais alguém para poder participar. Viu? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus dê muita sabedoria a cada um de vocês. Amém? Aleluia. Glória a Deus, né, gente? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aleluia. Até eu também vou compartilhar aqui, gente, porque é bom, né? Compartilhar para mais alguém. E é isso. Vamos lá então, né? Aleluia. E vamos ler lá a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse. Vou colocar aqui no comentário. Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14 em diante. Amém, gente? Deus é maravilhoso, né? Aleluia. Então vamos lá, gente. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Então vamos lá, né? Vai dizer assim, ó. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Quem tem ouvido... 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, né, que é o Espírito Santo. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos
amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa eu aumentar aqui o volume, gente, porque eu acho que está muito baixo. Deus é maravilhoso. Paulo Leme chegou aí, né? Paz do Senhor, irmão. Seja bem-vindo. Deus é maravilhoso. Gente, curte a live, compartilha, tá bom? Pra mais alguém. Ajude a live aí, por favor. Também vou estar enviando para as pessoas aqui. Que Deus abençoe, viu? Cada um de vocês. Gente, Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Muitas das vezes a gente não entende o que Deus fala conosco. Mas eu espero que hoje você entenda abertamente o que o Senhor está falando, tá bom? Porque quando Deus ele ama a gente, ele corrige. A palavra de Deus fala, né? Que o pai ama, que o pai que ama, ele corrige o filho que ama, né? E Deus não é diferente do nosso pai. Deus, ele é nosso pai. E quando ele nos ama, quando ele nos corrige, é porque ele nos ama, entendeu? Porque ele é o nosso pai. Então, gente, vamos fazer menção da palavra de Deus aqui, né? Falei aqui no começo que a palavra de Deus hoje ela vai ser um pouco mais séria, né? Um pouco mais de alerta, um pouco mais de despertamento para mim, para a sua vida. Mas tudo é porque Deus, ele te ama. É porque Deus, quando ele te corrige, quando ele te confronta, quando ele me confronta, quando ele te confronta, é porque ele te ama. É porque ele quer que você entenda o que ele está querendo te dizer. O pastor Edivaldo chegou aí também, né? A paz do Senhor Jesus, minha irmã, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. E você, pastor Edivaldo? Seja bem-vindo, tá? Na live, curte a live, compartilha. E é isso, gente. Vamos fazer agora a missão da palavra de Deus, tá bem? Então vamos lá, ó. Olha o versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que Deus está querendo dizer aqui? Antes de eu falar o que Deus está querendo falar aqui, gente, eu quero explicar a vocês o que é quente aqui na Bíblia. Quente é o crente que conhece a verdade, né? Que conhece a Bíblia e a pratica. Esta é a pessoa chamada por Deus de quente. A pessoa fria é aquela pessoa que não conhece a verdade, não conhece a Bíblia e por isso não pratica, por isso não vive, entendeu? E morno na Bíblia. Na Bíblia, o morno aqui é crente que conhece a verdade e não a pratica. Então você tem que saber essas três diferenças. Primeira, quente, crente que conhece a verdade e a pratica. Frio, pessoas que não conhecem a verdade e não a pratica, por isso que não a pratica e nem porque também não conhece, né? E morno, crente que conhece a verdade e não a pratica. Então vamos lá para a palavra de Deus, ó. Olha aqui, ó. O 15 e o 16. Presta bem atenção nessa palavra aqui, ó. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tá vendo? Olha o que Deus falou no 16, né? Mas olha o 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foros frio ou quente. O que Deus estava querendo dizer aqui, gente? Que ele prefere ver uma pessoa fria. Eu já expliquei que uma pessoa fria é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não conhece a Deus, só conhece ele de ouvir falar, só conhece ele por falar mesmo, né? Deus, Senhor, enfim.
mas não conhece a palavra de Deus, não obedece a Deus, não entende quem é Deus, não entende o que é a palavra dele. Então Deus chama essas pessoas de fria. A Bíblia fala que Deus não leva o nosso tempo de ignorância. Por quê? Porque quando a pessoa não conhece Bíblia, quando a pessoa não conhece Deus, quando a pessoa não tem entendimento do que é Jesus, o que é aceitar Jesus, o que significa isso, né? De vida espiritual, vida com Deus, vida de renúncia, vida de arrependimento, a própria palavra fala que Deus chama essa pessoa de fria. E a Bíblia fala também, gente, que Deus não leva em consideração o que a pessoa fez no passado. Ele não leva isso em consideração, entendeu? Deus, ele não vai levar isso, o seu tempo de ignorância, que você não sabe, que você não tinha entendimento, que você não tinha o Espírito Santo, que você não leu versículos, que você não ouviu versículos, entendeu? É isso que Deus está querendo dizer. Só que a Bíblia também fala sobre a pessoa crente. E a pessoa crente aqui que Deus fala é aquela pessoa que conhece a Bíblia e que a pratica. Então ele tá falando, tu és nem quente e nem frio. Tipo assim, ó, você não é a pessoa que conhece eu e me serve de verdade, e nem é aquela pessoa que não me conhece e não me serve porque não me conhece. Você é morno. E eu te expliquei aqui o que é a palavra morno. Morno é um crente que conhece a verdade e não a pratica da maneira certa. Como assim, Ana? É aquela pessoa, gente, que muitas das vezes ela tem um cargo na igreja, ela trabalha na obra, ela está à frente de algo, entendeu? Ali que exige dela, né? Exige de mim uma responsabilidade. E muitas das vezes a pessoa ela não exerce aquela função com verdade, com sinceridade. Por quê, Ana? Por que, Ana? Porque a pessoa, gente, ela tá morna, ela tá sem estar sensível à voz do Espírito Santo, ela está sendo uma pessoa incoerente com o que ela crê, com o que ela tem fé. Então ela está sendo uma pessoa morna, e para Deus, Deus não tolera a pessoa morna. Deus não tolera uma pessoa, gente, que conhece a Bíblia, que conhece a verdade dele, que conhece ele, que já teve experiência com ele, que já foi salvo por ele, que já foi liberto e liberta por ele, e hoje está nessa mornidão. Como assim, Ana? Está lá na igreja, gente, mas depois que sai da igreja é outra coisa, é outra pessoa, é outras práticas, né? A Bíblia fala, ó, assim, a Bíblia fala claramente assim, gente. A Bíblia ela é muito clara em tudo que ela fala, entendeu? Em tudo que ela deixa claro para mim e para você. Ela fala assim, ó. Não tem como a gente servir dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a Mamon. E lá está escrito que é o dinheiro, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz, né? A raiz de males é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é o mal, mas o amor a ele é a raiz do mal. E também falaram claramente lá que você não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao inimigo. Aquele que é contra a obra de Deus, contra o que Deus fala, contra a verdade do Senhor, contra o que o Senhor prega, contra o que Deus deixou bem claro na sua palavra. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por que, Ana, você tá só apertando essa tecla? Por que, Ana, que você só tá falando isso? Por que, gente? Porque hoje o tempo tá estranho. O povo, a gente não consegue mais discernir quem é crente e quem não é. Porque tudo parece ser de crente. Mas crente na Bíblia, gente, não é só aquele que crê. A Bíblia fala que até o diabo é crente. Ele crê tanto que ele chega até a estremecer diante de Deus. Então, gente, a gente não pode ser comparado com o inimigo, né? Porque não pode ficar falando essa palavra aqui. A gente tem que ser comparado como filhos de Deus, servos de Deus, criaturas do Senhor. E não como filhos do inimigo, como filhos do cão, né? Misericórdia nisso. Mas hoje a gente não vê diferença, porque a pessoa tem cara de crente, jeito de crente, tudo de crente, mas não é verdadeiramente crente fiel, não é um ser fiel, não é um adorador fiel. É uma pessoa que para Deus ela é morna.
E a Bíblia fala aqui claramente, não é eu que estou falando, não é a Ana Maria que está falando, gente. É a palavra de Deus que está falando. Olha aqui para você ver, ó. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus abomina essa prática. Deus abomina você. Deus abomina a mim se eu ficar numa estado de mornidão, de ser morna, de ser morno. Entendeu? Às vezes é muito sério o que Deus está falando comigo e contigo. Porque às vezes a gente não entende o que é ser morno, né? Você já tentou beber limão com água quente, aí depois você deixa aquilo mornar, aí aquilo fica meio morno. Você já tentou beber aquilo, como é que aquilo é ruim? É isso que Deus está... Claro, né, gente? Uma explicação aqui, né? Só uma simulação, né, sobre isso, mas uma simulação para você entender que Deus não vai te engolir, meu querido. Deus não vai me engolir se a gente ficar morno, se a gente ficar morna, porque Ele vai vomitar, Ele vai jogar fora. Então, olha aqui, ó, continuando aqui para você ver, para não ficar muito extenso o que a palavra de Deus, né? Ó, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabe que és um... Isso é a Bíblia, gente. Tá escrito aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, que eu tô lendo agora. Ó, como diz, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, isso é a palavra, viu, gente? E miserável, e pobre, e cego, e nu. Nó, mas que trem mais esquisito, né, Ana? Parece que tem gente que nunca escutou isso. Talvez tem gente que nunca ouviu essa palavra. Gente, mas está aqui, viu? Está aqui no livro de Apocalipse, de verdadeiramente. Vocês podem olhar aí na Bíblia de vocês e olhar, vai estar escrita a mesma coisa. Olha o 18. Aconselho-te, isso é Deus falando, tá? Que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Deus estava querendo dizer aqui, gente, ó, arrependa-te, busque-me. Entende que você precisa de colírios nos teus olhos para vocês começar a enxergar, de roupas brancas para tampar suas vergonhas, porque diante de Deus a gente não tem isso aqui, ó. Isso aqui para Deus é nada, Ele vai estar vendo lá por dentro. Então você vai ter que comprar roupas brancas, porque as roupas brancas na Bíblia representam a santidade, representa a verdade de Deus. Entendeu? Aqui tá mandando você e eu vestir roupas brancas, que é o quê? Vista-se de santidade. E aqui tá falando também, colírios nos teus olhos. Ó, é tipo, começa a ter discernimento espiritual, começa a enxergar espiritualmente falando. Começa a cair, né, as escamas dos teus olhos. Porque a Bíblia fala também que a gente não pode olhar o cisco que está no olho do nosso irmão, sendo que o nosso olho está uma trave, né? Tá todo escuro, tá todo preto. Você e eu não enxergamos nada. Então, é isso que a Bíblia está falando. Então, coloca colírios nos teus olhos. Mas não é do colírio normal, gente, que você vai ali na farmácia e compra, não. O colírio que tá falando aqui é o colírio de Deus. É o discernimento espiritual. É o que Deus está usando aqui a minha boca para estar falando contigo hoje. Para que você e eu tenha discernimento espiritual através do Espírito Santo dele. Para que o próprio Espírito Santo dele possa te despertar para a vida. Possa te despertar que tem coisas que você está fazendo que Deus está abominando, está vomitando, entendeu? Ele não agrada de coisas assim, gente. Ele não agrada de gente assim, na verdade. Ele não agrada de gente morna, de gente que não é quente nem fria, gente que, ó, não serve no direito ele. Ele não gosta de gente assim. Ele não gosta de gente que só prega a verdade, mas não vive a verdade. Ele não gosta de gente que canta a verdade, mas não vive na prática a verdade que ele canta ou ela canta, gente. Se você for ver aí, gente, tantas vozes lindas de homens e mulheres, maravilhosas as vozes, mas Deus está olhando lá do alto e está abominando isso. Tá em tempo de vomitar a pessoa, sabe por causa de quê? Porque ela é morna.
porque ela não é nem quente, ela também não é fria, mas ela é morna. Ela fala que é de Deus, mas não é de Deus. Ela fala que está com Deus, mas ela não está com Deus. Entende, gente? Então, é isso que a palavra de Deus está falando aqui. É isso que o Senhor tem ministrado no meu coração, falando assim comigo, assim, ó. Qual é o seu objetivo, Ana? Ir para a internet. Pregar minha palavra. Qual é o seu objetivo? É pregar realmente o que está aqui ou ganhar seguidores? É realmente pregar o que está aqui ou ficar olhando o que as pessoas estão falando ao seu respeito? Se você está linda, se você está maravilhosa, que você está pregando bem, se você não está pregando bem. Qual que é o seu objetivo, Ana? Qual que é o seu objetivo? É engrandecer a minha palavra ou é engrandecer a você? É engrandecer o que eu falo ou engrandecer o que você acha? Gente, aqui não é o que eu acho, aqui é a palavra tá escrita aqui, ó. Eu não tô falando coisa da minha cabeça, eu tô falando do que eu leio, eu tô falando do que o próprio Deus revela aqui na sua palavra. Qual palavra mais revelada do que essa? Olha pra você ver, eu vou continuar aqui lendo, tá bom? Olha aqui pra você ver, ó. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Olha o 19, olha a resposta aqui que eu falei com você. Eu repreendo e castigo. Aí de você achar que Deus não castiga a pessoa que ele ama, viu? Aí de você achar que você não tem que passar por prova, que você não tem que passar por luta, porque Deus te ama. Agora você tá blindado do mal, você tá blindado das coisas ruins, da luta, da adversidade, da doença. Não, meu querido. Aqui está a resposta, aqui, ó. Eu repreendo, que é corrigir, né, que é te chamar a sua e a minha atenção, ó. Eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo. Isso é Deus falando, tá? Ser, pois, zeloso e arrependa-te. Zeloso aqui, gente, é cauteloso. É você atentar ao que Deus tá te falando. É você pegar-se nos detalhes, entendeu? O que Deus tá te incomodando a ouvir hoje. O que Deus colocou os seus ouvidos para você e eu escutar hoje. Porque muitas das vezes a gente escuta isso aqui e passa. Vamos viver a normalidade de novo, como se nós não tivéssemos escutado nada, e liga o botãozinho do tô nem aí e pronto, vamos viver a vida. Mas não é assim, gente. A vida não é dessa forma. Quando a gente é alertado por Deus, é repreendida por Deus, é porque Ele nos ama. Quando eu e você é corrigida por Deus, é porque Ele nos ama. É porque Ele mesmo aqui deixa claro, ó, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrependa-te. Arrependa dessa mornidão, meu querido. Arrependa dessa mornidão, minha querida. Sabe por causa de quê? Sabe por causa de quê? Porque eu expliquei aqui a palavra morno. A palavra morna é a pessoa, gente, que está em falta com Deus. É a pessoa que fala a verdade, mas ela não vive a verdade de verdade. É a pessoa que tá aqui, ó, 24 horas, sei lá, ou 12 horas, sei lá, 9 horas falando de Deus e não vive com Deus, não está com Deus. Esta é a pessoa morna. Então vamos olhar hoje com mais atenção o que o Senhor está falando comigo, contigo, para que você possa sair dessa mornidão, meu querido. Para que você possa sair desse estado de morno e de morna, porque Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou só para você pregar a palavra. Tem aquela parte que Deus me deu uma revelação dela que tá lá assim, ó. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe o que eu entendo disso, meu querido? Porque você prega a verdade. Você ganhou almas. Mas e a sua perdeu? A sua tá perdida. Porque você acha que pessoa morna vai entrar no céu? Não. A Bíblia fala, Deus está a ponto de vomitar-te. Ele abomina você, ele abomina como que você está. Então, meu querido, é hora da gente sair da mornidão, sair da mesmice, sair do alto nada a ver, da palavra nada a ver, da palavra o que tem, todo mundo faz, porque eu não posso. Porque você não pode? Porque você é crente.
porque você é servo, porque você é serva, porque você conhece a palavra, porque eu e você conhecemos o que Deus fala, deixa claro na sua palavra. Então, para que, meu querido? Para que, minha querida, nós ficar nesse status que estamos ganhando seguidores, que estamos ganhando fama, que estamos sendo famosos, sendo que lá do céu Deus olha para você, olha para mim e abomina, vomitando, ó, jogando fora, entendeu? Não deixa Deus fazer isso contigo. Não deixa Deus olhar lá de cima, sabe? E querer te vomitar ou querer me vomitar. Gente, é tempo da gente buscar a Deus. É tempo da gente se arrepender de verdade. É tempo da gente pegar as críticas construtivas e trazer para nossa vida, porque muitas críticas é para te derrubar sim, é para te desmoronar sim, é críticas que é mentiras, mas tem críticas, meu querido, que são verdades e que você precisa tentar, que você precisa ouvir, você precisa falar assim, não, realmente eu preciso de Deus, não, realmente eu preciso da misericórdia de Deus. Gente, hoje nós estamos num tempo tão difícil, que ninguém mais prega a verdade assim, de verdade mesmo, sabe? Sabe aquela verdade pregada e vivida? Você vê poucos, claro que tem. Tem sim, tem muitos ainda que prega a verdade e vive a verdade. Mas não são todos, gente. São muitos, mas não são todos. Tem uma parte na palavra de Deus que fala isso, depois eu vou trazer para vocês. Mas pelo amor de Cristo, gente, seja desse grupo de muitos, que a Bíblia fala que muitos vão entrar lá, seja dessa parte, seja dessa comunidade, gente. Em nome de Jesus, não seja a parte do todos, mas seja a parte do muitos que servem ao Senhor, muitos que renuncia para Deus, muitos que quer Deus, muitos que realmente vai para as lives, não brinca de falar de Deus, mas fala com Deus com seriedade. Fala com Deus porque tem intimidade com Deus. Fala de Deus porque realmente quer viver com Ele. E não apenas de boca para fora, e não apenas só porque quer likes, só porque quer seguidor, só porque quer isso, aqui, pelo amor de Cristo, gente. É tempo da gente buscar o alerta, né? Todos estão vendo aí que tudo indica que Jesus está voltando, mas ninguém, atenta para ver. Ninguém está nem aí, tá tipo ligando, né, o botãozinho do tá nem aí e deixa a vida me levar. Não, gente, é tempo de você despertar, é tempo de você se incomodar mesmo, gente, a vida tá sem rumo, sem prumo, mas eu preciso de Jesus, porque Ele pode colocar minha vida de novo em prumo, Ele pode verdadeiramente colocar minha vida de novo em verdade, em santidade. Lembra quando Deus te chamava a orar na madrugada? Lembra quando você ia evangelizar, gente, sem vergonha nenhuma de entregar o folhetim, chamar para Deus, chamar para a casa de Deus? Por que não faz isso mais? Porque a mornidão chegou aí, meu querido. Porque a mornidão, minha querida, bateu na tua porta e você está sendo um crente visto por Deus como morno. E Deus não agrada disso. Deus, ele vomita pessoas assim, gente. Está na Bíblia, gente. Não é eu tô inventando. Você acha que eu também não fico preocupada de ver como eu orava, como eu buscava, e hoje eu não faço até essa metade daquilo? Claro que é para me preocupar mesmo. Deus quer isso. Deus quer. Sabia que essa preocupação ela é saudável? Você preocupar com a sua vida, com a sua salvação, da sua intimidade com Deus, se você realmente está certo, certa com Deus. Você sabia que essa preocupação aí é saudável? A preocupação que não é saudável, meu querido, é você ficar pensando na conta de amanhã. É você ficar pensando se vai dar certo o seu futuro, se você vai ser rico, se você vai ser rica. Essa preocupação aí não é saudável. Mas a preocupação, se realmente você está salvo, se realmente você está salva, essa preocupação, meu filho, minha filha, é saudável. Porque quando a pessoa ela tem
esse pensamento, esse discernimento, ele começa a analisar, não, realmente, eu preciso de mudança. Não, realmente eu preciso de Jesus. Nossa, minha vida está terrível, minha vida está muito ruim. Eu não posso ficar dessa forma. Eu preciso da salvação de Deus. Eu preciso que Jesus venha e arrebata minha alma das profundezas, né, do inferno. Porque muitas das vezes, a gente nem foi pro inferno, não. A gente vive o inferno aqui na terra. É tanta tristeza, é tanta coisa ruim que você vê. A sua alma está clamando por socorro. O seu espírito, então, está gemindo por sede de Deus, sede da presença dele, sede do Espírito Santo te calentando, te moldando, te direcionando, te despertando todo dia. Venha, filho, venha, filha, porque eu quero me revelar a você. Eu já falei aqui em algumas das minhas lives. Deus só revela para quem, gente, busca ele. Deus só revela para você se você realmente tiver esse interesse de buscar dele uma revelação da sua palavra, uma revelação do que ele quer falar contigo, falar para a sua vida. Então, entenda que quando Deus manda você te arrepender, quando Deus quer te repreender, quando Deus quer te despertar, quando Deus vem para te corrigir, isso é o amor dele. Porque tem pessoas que Deus não corrige mais. Tem pessoas que Deus já largou, meu filho, já largou de mão. Porque a pessoa já entrou naquele estado que ele não consegue mais ouvir a voz de Deus, ele não consegue mais entender o que Deus fala. Sabe por causa de quê, meu querido? Não é mais a mornidão que está nele. Sabe o que é? A falta de temor. E a falta de temor traz isso também, gente. A falta de sensibilidade a Deus. Eu já falei com vocês aqui que temer a Deus não é ter medo dele. Temer a Deus é respeitá-lo, é saber da sua soberania, é saber da sua santidade, é saber que ele é santo, que para mim e para você relacionar com ele, precisamos de estar em santidade. Precisamos estar em obediência. E estar em obediência, meu querido, não é no estalaco de dedo, não é apenas numa oração e você vai ver o mover de Deus, não. É dia após dia. A Bíblia fala, ó, você vai ter que matar um leão todos os dias. Todos os dias você vai ter que matar um leão. Você vai ter que renunciar a você. Você vai, como aquele louvor fala, né? E todo dia o pecado vem e me chama. E todo dia, meu filho, o pecado vai bater na sua porta e você vai ter que falar não. Você vai ter que renunciar. Você tem que falar assim, não, eu quero Deus. Eu quero buscar Deus porque Deus, ele tem o melhor para mim. Então eu vou falar não para esse pecado. Eu vou falar não para essa pessoa que quer pecar comigo. Eu vou falar não para essa pessoa que quer levar eu pro mundão. Porque hoje as amizades do mundão, elas são muito parsas, né? Elas são muito juntas, mas você vê muita poucas, raríssimas amizades realmente de Deus. Pessoas que te chamam para orar, pessoas que te chamam para ir para a igreja. Hoje as pessoas têm até preguiça de chamar alguém para a igreja. Não pode mandar no zap, né, uma mensagem falando, ô irmã, vamos lá na igreja, tá uma bênção, eu não vi você lá muito, né? Então vai, irmã, lá tá uma bênção. Se você precisar, eu te chamo aí. Se você estiver precisando de oração, eu vou aí na sua casa, eu oro por você. Você não vê isso, gente? Isso é mornidão na vida do crente. Isso é a mornidão, meu querido, que bateu na sua porta e você não consegue ter amor, consideração por aquela vida que está fraca. Você sabia que a mornidão não é só na outra pessoa, mas é em você também, quando você está indo para a igreja e você sabe que fulano não está indo mais, mas você, tô nem aí. Eu com isso, ela se vira, ele se vira. Não, meu querido, a mornidão já bateu no seu coração, E Deus está te vomitando, Deus está repugnando essa atitude tua. Porque Deus, ele não olha só o que eu falo, ele olha o que eu sinto também. Deus não olha só o que eu faço, ele olha o que eu tô sentindo, ok? O que você pensa, o que você sente, Deus também vê. Então, se você tem aquele pensamento ruim de fulano, Deus vê. Se você tem aquele sentimento que repugna no coração de Deus, ele também vê.
Então toma muito cuidado quando você vai pensar alguma coisa mal de alguém, porque Deus também está repugnando, tá bom? Esse pensamento teu, e Deus também está vendo o teu sentimento. Esse sentimento não glorifica o nome de Deus. Quando você começa a sentir raiva de pessoas, sem que você nem conhece ela ou nem conhece ele, só porque ouviu falar, você sabe, meu querido, você tem provas. Você pagou o detetive para poder colocar lá na vida da pessoa 24 horas? Você não sabe. Então não começa a sentir raiva de pessoas também, sem nem saber da vida dela, sem nem conhecê-la. Porque Deus não agrada disso, Deus repugna isso. E eu e você, como os filhos de Deus, servos de Deus, a gente tem que ser diferente. Mas não é um diferente que envergonha o nome de Deus. É um diferente que vai buscar a presença dele. É um diferente que ama verdadeiramente o nome de Deus. Deus, ele te ama, você sabia disso? E Deus, se você tá aqui nessa live, né? E você tá ouvindo essa palavra, é porque o amor dele chegou na sua vida. É porque ele tá te corrigindo, ele tá te repreendendo, ele tá te alertando, mas isso tudo é o amor dele. Isso tudo é para você entender que ele te ama, que ele te chama, ó, para você vir para mais perto dele. Gente, eu já preguei aqui sobre você voltar ao primeiro amor, você voltar, né, à primeira essência, o bom perfume, o cheiro suave de Cristo. E essa palavra aqui, gente, ela não é muito diferente disso. A pessoa morna, gente, é isso também. É uma pessoa que não ora mais, que não busca mais, só tá fazendo a obra, né, mas não tem relacionamento com o dono da obra. Gente, temos que entender, fazer obra, qualquer um faz, meu querido. Qualquer um faz a obra, qualquer um canta bem. Hoje tem até aula de canto. Hoje, se você for estudar, você entende a Bíblia. Mas você realmente ser reconhecido por Deus como servo, como serva, como filho, como filha, isso não é para qualquer um, meu querido. Isso não é reconhecimento de líder que está à frente de você, né? De alguma pessoa que está à frente de você. Mas isso é reconhecimento que vem de Deus. Quando Deus te olha e vê, não, ali vai meu servo. Você lembra quando Satanás subiu lá no céu, gente? E aí Deus vai falar com ele, tu viste o meu servo Jó? Você sabia que não foi Satanás que falou nada de Jó para Deus? Foi o próprio Deus que falou para Satanás sobre Jó. Tu viste o meu servo Jó? Meu querido, será que Deus ele tem coragem de falar assim, tu viste a minha serva? Tu viste o meu servo? Gente, isso é muita responsabilidade para mim e para você, meu querido. Ser reconhecido como servo, como serva. Você tá achando que é brincadeira? Você tá achando que é de qualquer maneira? Você tá achando que vamos entrar lá no céu só porque louvamos? Só porque temos cargos? Só porque temos alguma profissão? Seja lá pastor, seja lá a irmãzinha que louva, a irmã que é missionária, sei lá o que for, gente, pelo amor de Cristo. Você e nem eu não podemos ficar respaldados nisso só porque você ou eu canto bem, ou porque você e eu pregamos bem. Nós temos que ficar, gente, ciente. Se Deus lá de cima, ele te chama de servo, ele te chama de serva. É isso que você tem que estar atento, meu querido. É isso que você tem que ficar atenta, minha querida. Imagina a gente chegar lá e escutar aquilo que a palavra de Deus fala, que Jesus vai virar para a pessoa e vai falar assim: aparta-te de mim que eu não te conheço, vós maldito que praticais a iniquidade. Aí a pessoa vai ficar falando lá, não, eu preguei, eu curei. Gente, ali não é pra gente que não é crente, ali não é pra gente que não conhece Bíblia, ali é pra gente que é crente, ali é pra gente que conhece Bíblia, porque a pessoa vai estar com justificativa ali. Você pode ler lá na palavra de Deus que vai estar escrito. Vai estar escrito lá, a pessoa vai falar, eu curei.
eu profetizei, eu fiz muitas coisas pro Senhor. Jesus vai virar para ele, vai falar, e para ela também, tá? Aparta-te de mim que eu não te conheço, vós malditos que praticais iniquidade. A pessoa morna, a pessoa morno, ela pratica iniquidade. Já falei com você a diferença de pecado e de iniquidade. O pecado é pecado. Tudo que você faz na vida que é contra a Bíblia é pecado. Iniquidade é aquele pecado que você faz e que você não se arrepende mais. Iniquidade é aquilo que para você já virou normal. Para você é respaldado até mesmo dentro da Bíblia. A minha carne é fraca. A carne é fraca. Deus me entende. Deus conhece o meu coração. Deus sabe. O dia que Ele quiser, Ele tira. O dia que Deus quiser, Ele arranca. Já fiz de tudo. Nada mudou. Já fiz de tudo. Eu não consigo. Não saio. Eu não sei por que acontece isso comigo. Deus, Ele tá vendo. O dia que Ele quiser, Ele me liberta. O dia que Deus quiser, Ele tira isso de mim. Não, meu querido. Ele não vai tirar de você, sabe por causa de quê? Porque pra Ele tirar de você, você precisa deixar. Pra Ele tirar de mim, eu preciso deixar. E isso não vem assim, ó. Só de falar assim, ah, Deus, faz aqui. Ah, Deus, pelo amor de Cristo, me dá uma ajuda aqui. Não é assim, meu querido. Não é através de uma oração. Não é através de uma confissão, não. Tem coisas que só saem da sua vida se você verdadeiramente se arrepender. Se você verdadeiramente renunciar. E vai ter coisa que vai doer em você. Vai ter coisa que você vai ter que renunciar que você ama, que você gosta. Você sabia disso? Que Deus não pede de mim, de você, só aquilo que a gente consegue dar a Ele, mas é principalmente aquilo que a gente não consegue dar a Ele. Você sabia, para o inimigo entrar na vida de Jó, não foi porque Deus é injusto? Sabia que Deus é justo? E o inimigo só teve poder de tocar na vida de Jó é porque ele tinha uma brecha? E qual é essa brecha, Ana? Se você for ler a história de Jó, você vai ver a brecha, gente. A brecha é porque ele tinha medo. Medo dos teus filhos morrer e ir para a morte eterna, para o inferno. Ficar sem Jesus, ficar sem Deus. Este era o medo, tanto que a Bíblia fala que ele oferecia holocaustos, oferecia sacrifício todos os dias. Não era um dia não, meu querido. Era todos os dias a Deus, para que poupasse a vida dos filhos deles, dos filhos dele. Medo do filho morrer sem Deus. O medo da filha morrer sem Deus. E por isso que Deus permitiu o inimigo tocar. Você acha que Jó fosse perfeito, como muitos pregam por aí? Deus ia permitir o inimigo tocar? Não, meu querido. Se Deus ele permite eu e você passar por prova, é porque eu e você tem brecha. E muitas das vezes ele nos prova sim, porque ele quer que a gente seja aprovado. Porque ele não quer que ninguém vá para ele de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ele vai que eu e você vai para ele querendo ele. Você sabia, gente, que Deus não tem esse negócio de baixa autoestima? Você sabia que Deus não muda nada se eu adorar Ele ou se você adorar Ele? Sabia que não muda nada se nós começar a falar assim, não vou adorar mais não. Não vou fazer mais nada não. Você sabia disso? Que para Deus lá não vai mudar nada, Ele vai continuar o mesmo. Eu já preguei isso aqui, já falei muitas vezes. Deus tem adoração sempre. Tá lá no livro de Isaías, capítulo 6. A Bíblia fala claramente que lá tem os anjos, né, chamados serafins, que um olha para o outro e começa, né, ali falar as palavras de adoração para ele. Sempre, não para. Agora mesmo, eu tô aqui fazendo essa live e ele tá lá. Os dois serafins tá lá da mesma forma, um olhando para o outro fazendo isso. Dizendo para ele, santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da tua glória. Deus não precisa da minha e da sua adoração, não, meu querido. Se você e eu parar de adorar, não é Deus que morre, quem morre é eu e você. Se eu e você parar hoje e falar assim, não, hoje eu não mexo com esse negócio de crente. Hoje eu não mexo com esse negócio de igreja. Hoje eu não mexo com nada relacionado a Deus. Hoje eu não quero saber de nada. Deus não vai mudar, meu querido.
Deus vai continuar sendo o mesmo. Quem vai mudar é eu e você. Nós vai virar trapo de imundícia, nós vai virar uns Zé Ninguém. Umas pessoas que não valem pra nada, nem pra fazer nada pra Deus. Porque quando a gente se revolta contra Deus, é isso que começa a gente buscar pra gente mesmo. Porque se revoltar com Deus é muita tolice minha e muita tolice sua. Porque revoltar com Deus, a gente vai ficar sendo igualzinho o inimigo. Igualzinho. Revoltar com Deus, meu querido, é você se igualar ao inimigo. Porque o inimigo, ele se rebelou contra Deus, sabia? Ele deixou, né, a rebelião entrar dentro do seu coração. E tanto que ele deixou a rebelião entrar e ele não levou com ele só ele, né? Ele levou uma terça parte dos anjos. E a gente não sabe se lá quantos anjos tinha no céu. Então uma terça parte, com certeza, são milhares e milhares, gente. Pelo amor de Cristo, você não sabe a dimensão do céu. Você vai saber o que é a dimensão de uma terça parte dos anjos do céu? Você não vai saber. Por isso que a Bíblia fala claramente que saiu 2.000, né, legiões do cara lá. E foi aí tanto que o inimigo pede para entrar nos porcos, nas manadas de porcos. E entra nos porcos, os porcos caem, né, no precipício e morrem ali. Então você só imagina, 2.000 sai de uma vida de um cara. Quantos mil e mil, né? Não deve ter de legiões de demônios, de inimigos que estão aqui, gente, caídos na terra, infelizmente, porque não estão mais no céu, não estão mais com Deus. Eu sei, gente, que parece loucura, mas a Bíblia fala que as coisas, né, de Deus para o mundo é loucura. Então, talvez você que é do mundo, você está escutando essa live, se você está falando essa loucura que essa menina está falando, é loucura para você mesmo, meu querido, minha querida, infelizmente. Mas para quem entende Bíblia, quem entende o que é palavra de Deus, a verdade, isso não é loucura. Isso é apenas um alerta. Isso é apenas um despertar de Deus para mim e para a pessoa que ouve. Então, gente, pelo amor de Cristo, vamos despertar. Vamos despertar para a vida, porque hoje não tá brincadeira não, viu? Hoje não está brincadeira servir a Deus, ser de Deus, viver com Deus e estar com Deus. Não está brincadeira. Você precisa relutar muito contra tudo, na verdade. É muito bombardeio dentro da sua casa, né, ali nos programas de TV, é ao seu redor, é no seu bairro, é vizinhança, é amizades, infelizmente, pessoas até mesmo dentro da igreja que tem uma visão diferente da minha e da sua. E a vida é isso. A vida, né, debaixo do céu sofre. A Bíblia fala, né, que há tempo para tudo debaixo do céu e há tempo de sofrer. Se você está aqui nessa terra, meu querido, que a Bíblia fala que ela produzirá espinhos, que ela produzirá abrolhos, que ela produzirá muitas coisas ruins também, não só coisas boas, né? Que também tem muita coisa boa, como as frutas, como as verduras e tantas outras coisas, a água, enfim. Mas ela também produz espinhos, ela também produz ervas. Ela também produz o veneno, meu querido. Fruto do pecado. Fruto, né, do homem e da mulher pecar. Infelizmente, desobedecer a Deus. E quando eu e você começa a entrar nesse ambiente aqui que a palavra fala da mornidão, você e eu começam a ser mornos. Eu e você começa também a produzir coisas ruins na terra, Você sabia disso? Infelizmente, você não vai produzir frutos bons, mas você vai começar a produzir frutos maus. E frutos maus, meu querido, não faz só mal para você, mas faz mal também para outras pessoas. Então é hora de você e eu produzir frutos bons que vão edificar não somente a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. E aqui, ó, o 20, né? Para finalizar, e o 21 e o 22. Eis que eu estou à porta
e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meu querido, se você está ouvindo essa palavra, dá atenção para ela. Não tampa os seus ouvidos, não. Não endureça o seu coração, não. Ouça com sinceridade. Ouça com verdade. Porque o que eu estou falando aqui não é da minha cabeça. O que eu estou falando aqui é da palavra de Deus. E palavra de Deus, ela não só te confronta, mas ela também me confronta. E palavra de Deus, meu querido, não só te corrige, mas também me corrige. E palavra de Deus, minha querida, ela não só te alerta, te desperta, como me desperta, como me incomoda também. Então, muitas das vezes, gente, a gente não entende, né? O que Deus quer de nós. Mas é muito claro o que Deus quer de mim, de você. O que Deus quer de mim, de você, meu querido, é que você busque a Ele. É que você ame a Ele. É que você interesse por Ele. Muito obrigada ao Henrique pelos presentes. Então, gente, é isso. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos guarde. Eu vou estar fazendo uma oração agora, né, para cada um que estão na live. Sei que a palavra de Deus, ela às vezes é muito confrontadora, né? Mas tem uma frase muito linda, né, gente, da pastora Sara Chiva. Você não muda sem confronto. Eu e você não mudamos sem o confronto. O confronto de Deus faz parte da vida, né, de uma vida espiritual, de uma vida mais sobrenatural. Ninguém vive o sobrenatural se não tiver confronto. Confronto é normal para crente. Confronto só aceita quem realmente quer viver com Deus, quem quer buscar a Deus, né? E muitas das vezes é isso. Eu sei que alguém tá falando aí, vamos falar a verdade do evangelho e não buscar presente. Eu não tô mandando ninguém mandar presente. Se você for entrar em alguma live aí, meu querido, você vai ver o tanto de gente, manda presente, manda isso, manda aquilo. Eu não tô pedindo ninguém para mandar nada. Se a pessoa tá mandando, claro que é a minha obrigação agradecer a pessoa. Eu entro aqui na live, gente, é para falar de palavra de Deus. Eu entro aqui na live para orar. E eu vou falar com um negócio com vocês. Eu tava, a conta aqui restrita por causa que eu fui orar por uma moça e eu falei palavras que não pode falar, né? Porque a live corta. E eu fiquei 7 dias restrita aqui. Então hoje eu estou entrando de novo, porque já passou 7 dias, né? E hoje eu entrei para poder estar falando. E você acha que eu vou parar de falar da palavra de Deus, meu querido, só por causa desse comentário seu aí? Você acha que esse comentário seu aí tem alguma coisa construtiva? Isso é de julgamento. Eu já falei aqui também, não julga ninguém. Não comece a julgar alguém, sendo que você não consegue também ser julgado, né? Você não pode jogar um fardo numa pessoa assim que você não carrega ele. Então não venha jogar um fardo em mim, sendo que você não carrega, tá bom? Porque isso diante de Deus também é horrível, isso é terrível para Ele. Então, gente, vamos orar em nome de Jesus, tá bom? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela Tua presença. Muito obrigada, Jesus, pela Tua maravilhosa luz. Muito obrigada, Jesus, por cada vida que está aqui, Deus. Até mesmo por esta vida, Pai, que está perdida nesta live, Jesus. Mas que o Senhor possa o encontrar aonde ele estiver e mostrar, Deus, quem és Tu na vida dele, na vida dela. Esta é a minha oração, Pai, para que Tu venha converter corações a Ti. Como também, Pai, eu peço, Senhor, para converter o meu coração ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória. Só o Senhor, Pai, tem este poder de tocar, Pai, no coração do homem, no coração da mulher e fazer que ela e ele se arrependa. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas iniquidades e volte para o Senhor novamente, e busque o Senhor novamente e te renda, Deus,
todo louvor, toda glória, toda adoração novamente. Deus, esta é minha oração, Pai, a cada pessoa que está aqui. Se ele, Pai, estiver afastado, se ela estiver afastada, faça ele voltar para a tua presença. Faça eles ter, Pai, um refrigério na alma, um acalento na alma. Só tu, Pai, tens o poder de acalmar essa alma aflita, de trazer, Pai, o renovo do Senhor, Pai, e tirar essa tristeza, essa fraqueza que apodera dos ossos dessa pessoa. Deus, esta é minha oração para que tu venha, Deus, arrancar todo o mal desta casa, todo o mal desta vida, todo o mal, Pai, que tenha apoderado desta alma, de tal maneira que essa alma não consegue dormir, que essa alma não consegue ter paz, que essa alma não consegue ter sossego. Pai, esta é a minha oração para que o Senhor venha, Pai, e arranque, Jesus, da vida dele, da vida dela, todo o mal, toda a raiz de amargura, Senhor. Toda a raiz, Pai, que apoderou desta alma e faz ela, Deus, ficar triste, faz ele ficar triste, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toca, Pai, nos sentimentos. Toca, Deus, e mostra, Pai, que não é somente alguém que vai preencher esta alma, preencher esse coração vazio, mas quem preenche, Deus, é a tua presença. Quem preenche, Deus, é o teu Espírito Santo. Quem preenche é o Senhor, Pai. Mostra essa pessoa, Pai, o verdadeiro caminho, que Jesus mesmo diz na tua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Pai, esta é minha oração a ti, Pai, crendo na minha oração, crendo, Pai, que o Senhor pode responder, crendo que o Senhor pode operar todas as coisas. E esta é minha oração a ti, Deus, que tu venha mover os céus, mover a terra, mas não deixe essa pessoa da forma que está. Tire de nós, Pai, tira do nosso coração toda a mornidão, todo esfriamento, tudo aquilo que tem apoderado de nós, Pai, e tem nos feito afastar da tua presença. Arranca da nossa vida, Deus, todo este mal e nos ajuda, Pai, a buscar a santidade, a verdade, de verdade, a viver a verdade, Deus, e não somente de boca para fora, mas de vida, de prática, de estilo, de mudança de vida, de renúncia diária, de falar não ao pecado, de falar não às coisas erradas do mundo, a falar não ao inimigo, a falar não ao diabo. Essa é minha oração, Deus, crendo na tua mão, crendo, Deus, no teu poder. E amém, e amém. Amém, irmãos, que Deus vos abençoe. Eu nem atentei muito hoje a usar o comentário, né, porque eu não queria distrair, né, porque eu queria entregar o que Deus estava mandando falar, porque muitas das vezes, se a gente for atentar os comentários, gente, não é só comentários, né, pedindo oração e tal, mas às vezes é muito comentário, gente, de gente aí que vem para poder julgar, sabe, para poder falar coisas assim que críticas, não construtivas, mas críticas destrutivas, entendeu? Que vai contra o que eu tô falando, contra o que a palavra diz, né? Isso tira a gente do foco, isso tira a gente do que a gente tá querendo falar. Então é por isso que eu não atentei, viu, aos comentários, mas eu agradeço a todos, né, que deixou seu comentário, todos que deixou o seu boa noite, né? Todos que comentou aí, gente, tá bom? E essa foi a minha oração, para que o Senhor alcance a sua vida, para que o Senhor alcance a sua casa, para que o Senhor alcance, né, não somente a minha, mas também a sua alma, e possa refrigerar, trazer alívio, trazer consolo, e principalmente, meu querido e minha querida, para que você venha despertar, né, de tudo que está acontecendo na vida, tá bom? O Alcimar aí tá falando, né? É minha primeira vez na live. Que bom, irmão, que você veio e ficou, né? Ouvir a palavra. Que Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus.
E o pastor também tá falando, obrigado, minha irmã, pela palavra, amém, né, pastor? Deus é maravilhoso. Gente, eu sempre peço aqui orações, né, para quem é crente, para quem é servo, porque não é só você que passa luta, viu, meu querido e minha querida? Eu também passo muita luta, muita guerra. Para me gravar hoje foi uma luta mesmo, foi extremamente ruim, sabe, gente? Não vou mentir para vocês. Pelo TikTok ter me barrado aqui, eu fiquei muito privada, sabe, de falar das coisas de Deus. Mas eu comecei a, né, publicar pequenos vídeos da palavra também, né, aí na minha rede social, né, para quem também não me conhece, também as outras redes vizinhas também prego a palavra, falo de Deus, né, mas tem sido luta, gente, tem sido muita luta, assim, falar mesmo, sabe, porque quando Deus ele vai te usar, quando Deus vai me usar, muitas das vezes aparece muita gente, sabe, para te desmotivar, para falar que você tá querendo likes, para falar que você tá ganhando seguidores, sendo que nem é esse o meu propósito, sendo que ele nem me conhece, nem sabe da minha história, sendo que ele também nem te conhece, nem sabe da sua história. Então não pare porque os outros tá falando para você parar, sabe? Não dê ouvidos a estas vozes, dê ouvido à voz, né, do Senhor. Se ele falou para você falar dele nas suas redes sociais, fale, não tenha medo. Sabe, escancare mesmo com verdade e não deixa nada passar batido, nem acrescenta e nem tira aquilo que Deus manda você falar, tá bom? Esta é minha reflexão também, viu, para todos. E é isso, gente. E Elcimar, esteja de novo, né, nas lives. Para quem me acompanha aqui mais tempo, sabe que eu faço lives aqui todos os dias, 8 horas da noite. Hoje eu entrei mais tarde, porque eu nem sabia que o TikTok ia liberar, né? Mas graças a Deus liberou. E também, às vezes, lá pra madrugada, né? Quando Deus me acorda, quando também estou acordada, eu entro fazendo orações, né? Para quem pedido de orações, louvando ao Senhor. Então, se você estiver acordado, se você estiver despertada, entra e participa comigo, né? Para mim estar orando pela sua vida, tá bom? O Henrique Santana aí falando, né? Deixa Deus te usar, o resto é com ele, amém, viu, irmão? Que Deus te abençoe. E é isso, gente. Amém, gente? Eu vou estar finalizando essa live agora, porque é isso, tá bom? Então, esteja aí comigo, me ajude, e é isso.